Eles achavam que estavam apenas limpando entulho antigo sob a Torre de Davi em Jerusalém, mas uma escavação silenciosa como tantas outras até que as pás tocaram pedras grandes demais, alinhadas demais, antigas demais, e naquele instante o ar mudou, porque não era só um muro que surgia da terra, era uma pergunta atravessando mais de 2000 anos de história. E se os relatos dos Macabeus não fossem apenas fé, tradição ou lenda repetida em Hanukkah, mas memória concreta gravada em pedra, enquanto o mundo moderno seguia apressado ali sob os pés de turistas e soldados, emergia uma estrutura esquecida que parecia sussurrar resistência, perseguição, esperança e milagre, conectando arqueólogos do século XXI a homens simples que, cercados por um império, decidiram não abrir mão de sua identidade. E é nesse momento exato, quando passado e presente colidem de forma quase desconfortável, que começa a história do muro esquecido que pode ter confirmado Hanukkah, levantando uma questão que ecoa até hoje. Quantas verdades sobreviveram enterradas, esperando o instante certo para voltar à luz? A descoberta que ninguém esperava começou de forma quase banal, como tantas outras escavações em Jerusalém, um lugar onde cada metro de terra guarda camadas de conflitos, fé e silêncio acumulados ao longo de milênios. E para a equipe de arqueólogos aquilo era apenas mais um dia de trabalho sob a Torre de Davi, um dos pontos mais simbólicos da cidade, até que a monotonia foi quebrada por algo que não fazia sentido. Pedras enormes dispostas, de maneira intencional, com técnica e alinhamento que não pertenciam ao período esperado, e quanto mais a terra era removida, mais ficava claro que aquilo não era um muro qualquer, não era sustentação romana nem estrutura medieval. Era algo mais antigo, mais bruto e ao mesmo tempo mais preciso, um tipo de construção associada a tempos de guerra e emergência. E nesse momento, o clima muda. Porque em Jerusalém toda descoberta é política, religiosa e emocional. Mas aquela tinha um peso diferente, ela parecia apontar diretamente para um dos períodos mais controversos da história judaica. O século II a.C., quando os Macabeus enfrentaram o Império Seleucida. E à medida que especialistas eram chamados, medições eram refeitas e o silêncio tomava conta do local, surgia uma inquietação difícil de explicar. Como se aquelas pedras estivessem esperando ser vistas novamente, não para impressionar turistas ou ilustrar livros, mas para confirmar algo que durante séculos foi contado à luz de velas, passado de geração em geração como símbolo de fé. E ali, sob uma das áreas mais vigiadas e visitadas de Jerusalém, começava a se formar a possibilidade de que uma tradição celebrada todos os anos tivesse, finalmente, uma testemunha física, fria e inegável. E quando um dos arqueólogos murmurou que a datação preliminar coincidia exatamente com o período do primeiro Hanukkah, ninguém respondeu, porque todos sabiam que, se aquilo se confirmasse, a história deixaria de ser apenas narrada e passaria a ser tocada com as mãos. Hanukkah é resistência e memória para muita gente no Brasil. Hanukkah é vista apenas como a festa das luzes, uma tradição bonita, celebrada por famílias judias ao redor do mundo, mas por trás das velas acesas, existe uma história de dor, medo e escolha, que raramente é contada com profundidade, porque Hanukkah não nasceu em tempos de paz. Nasceu quando um povo pequeno foi pressionado a abandonar sua fé, sua língua e seus costumes em troca de sobrevivência política e cultural. E no século II a.C., Jerusalém vivia sob o domínio do Império Seleucida, que tentava impor práticas estrangeiras, proibindo rituais judaicos, transformando o templo em símbolo de humilhação e fazendo com que cada ato de fé fosse também um ato de risco e resistência. E quando os Macabeus decidiram lutar, não estavam buscando glória, estavam tentando preservar algo invisível, mais essencial: identidade, memória, pertencimento, algo que no Brasil a gente entende muito bem, porque nossa história também é feita de tentativas de apagamento cultural, de imposições externas e de pessoas comuns que se recusaram a perder quem eram. E é por isso que Hanukkah atravessou os séculos, não apenas como vitória militar, mas como lembrança de que a fé sobrevive mesmo,
Quem foram os macabeus de verdade, longe das imagens romantizadas e das versões simplificadas? Os macabeus eram uma família comum de sacerdotes, liderada por Matatias e depois por seus filhos homens que não nasceram soldados, não tinham exércitos organizados, nem recursos comparáveis aos do império que enfrentavam e ainda assim decidiram reagir quando perceberam que não se tratava apenas de política mas de aniquilação cultural, porque os decretos seleucidas proibiam práticas básicas do judaísmo, transformando a fé em crime e a obediência em traição à própria identidade. E foi nesse contexto que Judas Macabeu emergiu como líder não por desejo de poder, mas por necessidade e desespero, e o que torna essa história tão humana é que eles não lutaram em campos abertos como heróis de filmes, mas em emboscadas nas montanhas, em noites frias com medo constante de serem denunciados, traídos ou massacrados, e cada decisão carregava o peso de colocar famílias inteiras em risco. E ao imaginar esse período à luz da descoberta do muro, tudo ganha contornos mais reais, porque estruturas defensivas improvisadas fazem sentido quando pensamos em um grupo pequeno tentando proteger pontos estratégicos de Jerusalém contra forças muito superiores, e aquelas pedras não falam de conquista, falam de urgência, de alguém que sabia que o tempo estava acabando e que precisava agir rápido. E para o público brasileiro, essa narrativa ressoa profundamente porque também somos feitos de histórias de resistência invisível, de gente que nunca entrou para livros didáticos, mas que sustentou culturas inteiras com escolhas difíceis e silenciosas. E ao entender quem foram os macabeus de verdade, fica claro que Hanukkah não celebra guerreiros invencíveis, celebra pessoas falhas com medo, mas com coragem suficiente para não desistir. E é justamente essa humanidade que torna a possibilidade daquele muro ser real tão poderosa, porque ele não representa uma lenda distante, representa um momento em que pessoas reais decidiram que sua história valia a pena ser defendida, mesmo que o mundo dissesse o contrário. Jerusalém sob dominação estrangeira. Para entender o impacto daquela estrutura, é preciso imaginar Jerusalém naquele período, não como a cidade espiritualizada das peregrinações modernas, mas como um lugar sufocado por tensão, onde soldados estrangeiros circulavam pelas ruas, símbolos religiosos eram profanados e o medo fazia parte da rotina, porque o Império Seleucida não queria apenas controlar território, queria remodelar a cultura, impor costumes, língua, valores e transformar a fé judaica em algo ilegal e humilhante. E o templo, que deveria ser o coração espiritual do povo, foi transformado em palco de afronta e violência, criando uma ferida que não era apenas religiosa, mas psicológica e social. E viver ali significava escolher todos os dias entre se calar ou resistir, entre sobreviver ou preservar a própria identidade. E nesse cenário, qualquer tentativa de defesa de Jerusalém precisava ser rápida, estratégica e quase invisível, porque não havia tempo nem recursos para grandes obras monumentais. E é por isso que o muro encontrado sob a Torre de Davi chama tanta atenção. Ele não tem a grandiosidade de impérios. Ele tem a linguagem da emergência: pedras grandes encaixadas, com pressa, formando uma barreira funcional pensada para conter avanços imediatos e proteger áreas sensíveis. E quando arqueólogos analisam esse tipo de construção, eles reconhecem o padrão de um povo acuado tentando ganhar tempo, tentando resistir por mais um dia. E essa imagem é poderosa porque quebra a distância. De que algo essencial pode ser perdido, e assim, ao olhar para aquele muro, não vemos apenas uma defesa física, vemos o reflexo de uma cidade tentando proteger sua alma. E isso prepara o terreno para a pergunta inevitável: se essa estrutura realmente pertence ao período dos Macabeus. Então estamos diante de uma prova silenciosa de que a luta narrada há séculos
aconteceu de forma concreta exatamente ali. O muro esquecido, quanto mais os arqueólogos avançavam na análise da estrutura, mais claro ficava que aquele muro não se encaixava nas narrativas mais conhecidas de Jerusalém, porque ele não seguia o padrão romano nem a sofisticação das construções. Herder tampouco se alinhava com reformas posteriores, era algo mais rudimentar, mas ao mesmo tempo extremamente funcional, composto por pedras maciças colocadas sem ornamentação, com um foco absoluto em resistência e rapidez. E isso levantou uma hipótese inquietante, a de que aquele muro havia sido erguido em um momento de crise, quando não havia tempo para a beleza, apenas para a sobrevivência. E o mais intrigante é que durante séculos ele permaneceu escondido, soterrado por camadas de destruição, reconstrução e esquecimento, como se a própria cidade tivesse sido obrigada a seguir em frente, deixando para trás as marcas de um período doloroso. E quando especialistas compararam a localização exata da estrutura com descrições antigas, perceberam que ela se situava em um ponto estratégico de defesa de Jerusalém, justamente onde textos dos Macabeus mencionam tentativas de proteger acessos vitais da cidade. E essa coincidência não passou despercebida, porque na arqueologia contexto é tudo, e ali o contexto gritava que aquele muro não estava ali por acaso. Ele ocupava o lugar certo, tinha a técnica certa, e parecia ter sido levantado no momento exato em que Jerusalém mais precisava se proteger. E para o público brasileiro, essa ideia de algo essencial permanecer esquecido por tanto tempo também toca fundo, porque nossa própria história é cheia de memórias soterradas, apagadas ou ignoradas. E assim o muro esquecido se transforma em símbolo, não apenas de defesa física, mas de uma verdade que resistiu silenciosamente, esperando o momento certo para reaparecer. E quanto mais se investigava, mais crescia a sensação de que aquelas pedras não queriam o muro esquecido. Quanto mais os arqueólogos avançavam na análise da estrutura, mais claro ficava que aquele muro não se encaixava nas narrativas mais conhecidas de Jerusalém, porque ele não seguia o padrão romano, nem a sofisticação das construções herodianas, tampouco se alinhava com reformas posteriores, era algo mais rudimentar, mas ao mesmo tempo extremamente funcional, composto por pedras maciças colocadas sem ornamentação, com foco absoluto em resistência e rapidez. E isso levantou uma hipótese inquietante, a de que aquele muro havia sido erguido em um momento de crise, quando não havia tempo para a beleza, apenas para a sobrevivência. E o mais intrigante é que durante séculos ele permaneceu escondido, soterrado por camadas de destruição, reconstrução e esquecimento, como se a própria cidade tivesse sido obrigada a seguir em frente, deixando para trás as marcas de um período doloroso. E quando especialistas compararam a localização exata da estrutura com descrições antigas, perceberam que ela se situava em um ponto estratégico de defesa de Jerusalém, justamente onde textos dos Macabeus mencionam tentativas de proteger acessos vitais da cidade. E essa coincidência não passou despercebida, porque na arqueologia contexto é tudo. E ali o contexto gritava que aquele muro não estava ali por acaso. Ele ocupava o lugar certo, tinha a técnica certa, e parecia ter sido levantado no momento exato em que Jerusalém mais precisava se proteger. E para o público brasileiro, essa ideia de algo essencial permanecer esquecido por tanto tempo também toca fundo, porque nossa própria história é cheia de memórias soterradas, apagadas ou ignoradas. E assim o muro esquecido se transforma em símbolo, não apenas de defesa física, mas de uma verdade que resistiu silenciosamente, esperando o momento certo para reaparecer. E quanto mais se investigava, mais crescia a sensação de que aquelas pedras não queriam apenas ser catalogadas, queriam ser ouvidas, queriam contar uma história que, durante séculos, sobreviveu apenas na voz da tradição. E agora começava a ganhar forma material. E isso nos leva inevitavelmente ao próximo passo, quando a ciência entra em cena.
e tenta responder a pergunta mais delicada de todas de quando exatamente esse muro foi construído. Os relatos dos Macabeus quando os textos antigos entram na conversa, tudo fica mais delicado porque os livros dos Macabeus sempre ocuparam um lugar ambíguo. Para alguns são registros históricos valiosos, para outros são narrativas carregadas de simbolismo escritas para inspirar e fortalecer a fé, e durante muito tempo a ausência de provas físicas diretas fez com que muitos tratassem esses relatos com desconfiança, sobretudo quando descrevem estratégias de defesa de Jerusalém e esforços desesperados para proteger áreas específicas da cidade, e é justamente aí que o muro encontrado começa a dialogar de forma quase perturbadora com essas descrições. Porque os textos mencionam fortificações improvisadas levantadas às pressas para conter o avanço inimigo e proteger o coração da cidade. E ao comparar essas passagens com a localização e o formato da estrutura, descoberta a sobreposição, é difícil de ignorar. Não se trata de uma confirmação absoluta palavra por palavra, mas de uma consonância histórica que dá peso ao que antes era visto apenas como tradição escrita. E o mais impactante é perceber que os relatos não falam de grandes muralhas triunfais, falam de resistência precária de um povo tentando ganhar tempo, proteger o restava. E isso combina perfeitamente com a natureza do muro esquecido, simples, funcional, erguido em um contexto de emergência. E para o público brasileiro, essa leitura ganha uma camada extra, porque sabemos que muitos registros históricos nascem da necessidade de preservar memória diante da ameaça de apagamento, e que nem toda a verdade vem em forma de monumento. Às vezes ela sobrevive em textos marginais, cantos, histórias contadas em família e agora em pedras esquecidas, sob o solo. E assim, ao colocar lado a lado os relatos dos Macabeus, o momento da confirmação, houve um instante específico durante as análises em que o clima mudou de vez. Não foi um anúncio oficial, nem uma coletiva de imprensa, foi um silêncio pesado dentro do canteiro de escavação quando dados independentes começaram a apontar para a mesma direção e os pesquisadores perceberam que estavam diante de algo maior do que uma simples coincidência, porque a datação, o estilo construtivo, a localização estratégica e a correspondência com os textos antigos se alinhavam de forma rara, quase desconfortável para uma disciplina acostumada a incertezas. E naquele momento a pergunta deixou de ser se o muro poderia ser do período dos Macabeus para se tornar por que ele não seria, e isso é profundamente impactante porque a ciência costuma avançar por dúvidas, não por confirmações emocionais. E ainda assim ali havia uma sensação coletiva de que algo antigo estava sendo reconhecido. Depois de séculos de silêncio, alguns arqueólogos relataram a estranha impressão de estar tocando não apenas pedras, mas decisões tomadas em desespero por pessoas reais tentando proteger Jerusalém enquanto tudo ao redor desmoronava. E esse reconhecimento não veio com euforia, veio com respeito, quase com cuidado, porque confirmar materialmente um episódio tão carregado de significado religioso mexe com identidades, crenças e debates antigos. E para quem assiste no Brasil, esse momento provoca um arrepio específico, porque é o instante em que a história deixa de ser distante e abstrata e se torna humana, palpável, vulnerável, como quando uma fotografia antiga de família de repente ganha um contexto e muda tudo o que você pensava saber. E assim o muro esquecido deixa de ser apenas uma estrutura antiga e passa a funcionar como testemunha silenciosa, não de milagres espetaculares, mas de resistência cotidiana, de escolhas difíceis feitas sob pressão. E essa confirmação, ainda que cuidadosa e científica, cria uma ponte poderosa entre o que foi contado à luz das velas de Hanukkah e o que agora emerge da terra, preparando o terreno para uma pergunta ainda mais profunda. Por que essa descoberta importa tanto hoje em um mundo que continua repetindo ciclos de apagamento e resistência?
Por que isso importa hoje à primeira vista? Pode parecer que a descoberta de um muro antigo interessa apenas a historiadores ou comunidades diretamente ligadas a Hanukkah. Mas a verdade é que o impacto vai muito além disso, porque quando uma tradição milenar encontra respaldo material, ela desafia a forma como lidamos com memória e identidade. E verdade em um mundo moderno que frequentemente desacredita narrativas antigas, chamando-as de mito ou exagero, e para judeus ao redor do mundo essa estrutura não é apenas uma confirmação. Um momento limite, e essa ambiguidade é poderosa porque nos lembra que a história não é feita apenas de fatos frios, mas de interpretações humanas carregadas de emoção, medo, esperança. Terra que esconderam um muro por séculos, e essa percepção prepara o terreno para compreender o legado mais duradouro dessa descoberta, não apenas o que ela prova, mas o que ela inspira e preserva, ao atravessar gerações, levando a narrativa para além da escavação e transformando-a em reflexão sobre continuidade, memória e resistência. O legado que resiste ao tempo. Quando a poeira das escavações começa a baixar, o que permanece não é apenas uma estrutura catalogada em relatórios acadêmicos, mas um legado que atravessa séculos, porque aquele muro esquecido representa algo maior do que sua função original. Ele simboliza a capacidade humana de deixar marcas,
Mesmo quando tudo parece perdido e os macabeus não sabiam se venceriam, não tinham garantia de que sua fé sobreviveria, nem de que suas histórias seriam contadas, e ainda assim construíram, resistiram, celebraram e seguiram em frente. E é justamente isso que transforma aquela descoberta em algo tão poderoso para as gerações atuais, porque ela nos lembra que o que fazemos hoje mesmo, em momentos de fragilidade, pode ecoar muito além do que imaginamos. E para o público brasileiro, essa mensagem é especialmente forte porque nossa história coletiva é feita de lutas silenciosas, de culturas que resistiram apesar de apagamentos, violência e esquecimento, e o Muro de Jerusalém passa a funcionar como espelho, mostrando que tradição não é algo estático preso ao passado, mas uma força viva, sustentada por escolhas humanas reais. E quando pensamos em Hanukkah, à luz dessa descoberta, as velas deixam de ser apenas símbolo espiritual e passam a representar a continuidade, a chama que sobrevive porque alguém um dia decidiu não desistir, e assim o legado que resiste ao tempo não está apenas nas pedras, mas na capacidade de lembrar, celebrar e transmitir significado, mesmo quando o mundo tenta seguir adiante, sem olhar para trás. E isso nos conduz ao último capítulo, aquele em que o passado finalmente fala diretamente ao presente, encerrando essa jornada com uma pergunta que não busca resposta imediata, mas reflexão profunda. Quando o passado fala no fim, o muro sob a Torre de Davi não grita, não faz anúncios, nem exige conclusões definitivas. Ele apenas existe, pesado, silencioso, resistente como tudo aquilo que sobreviveu à tentativa de apagamento, e talvez seja justamente por isso que ele impacta tanto, porque em um mundo acostumado a verdades rápidas e descartáveis, aquelas pedras nos obrigam a parar e ouvir. E quando ouvimos, percebemos que o passado não é algo distante, encerrado em livros, mas uma presença constante que insiste em dialogar conosco, oferecendo perguntas em vez de respostas fáceis. E para quem celebra Hanukkah, essa descoberta não transforma a fé em ciência, nem ciência em fé, ela apenas aproxima as duas, lembrando que por trás de cada tradição existem pessoas reais, escolhas reais e consequências reais. E para quem assiste do Brasil, a mensagem se amplia ainda mais, porque nos lembra que nossas próprias histórias, nossas lutas, nossas memórias também deixam marcas mesmo quando parecem invisíveis. E talvez daqui a séculos alguém encontre vestígios do que hoje tentam ignorar. E assim, quando o passado finalmente fala, cabe a nós decidir se vamos escutar, se vamos preservar, se vamos transmitir adiante. Porque no fim, o muro esquecido não confirma apenas um episódio histórico. Ele confirma algo muito mais universal, que a resistência humana, quando guiada por identidade e memória, é capaz de atravessar o tempo e voltar à luz exatamente quando mais precisamos lembrar quem somos.